Pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para te dar uma dica sobre o Enem de 2016. O Colégio Adélia preparou um curso online especificamente para você que está se preparando e está um pouco inseguro com relação a como vou estudar ao longo deste ano. Então fica comigo nesses 10, 15 minutinhos aí que a gente vai conversar um pouco sobre ciências da natureza. Existe uma das competências que vão ser medidas no Enem, que é você ter o conhecimento, o domínio de como você vai interagir com as informações que são prestadas na prova, na forma de textos, de tabela, de gráficos e mais ainda contextualizar com o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Especificamente aqui no Brasil, com certeza esse ano nós teremos várias questões abordando a temática meio ambiente. E meio ambiente pode servir para química, no caso de ciências da natureza, geografia e também a questão de dominar o que está escrito, quais são as informações que estão escritas ali. É muito comum nas provas do Enem a abordagem de temas recorrentes ao nosso dia a dia. Um deles é o meio ambiente. E nós aqui no nosso Brasil, nós tivemos vários problemas ambientais nos últimos meses. O rompimento da barragem Mariana, o incêndio em Santos, que demorou praticamente uma semana para ele ser extinto, e mais recentemente o acidente de vazamento de uma substância derivada do cloro, um organoclorado, no município de Guarujá. A cidade ficou sem saber muito o que fazer e até hoje as pessoas ainda estão esperando o que de fato aconteceu, qual foi a substância que foi lançada, porque até agora não houve a liberação de um laudo técnico mais específico. Eu vou falar especificamente sobre o mercúrio. Por que mercúrio? Eu vou lembrar você que na barragem de Mariana, com certeza será cobrado pelo Enem por outros vestibulares que se aproximam muito do Enem. Na barragem de Mariana nós tivemos a liberação de vários rejeitos de água de mineração. Juntamente com essa água nós temos metais pesados tais como o chumbo, o cádmio, o níquel e o mercúrio. O mercúrio, só para que você tenha uma ideia, a densidade dele é de 13,5 gramas. Aqui ele é o único metal líquido na temperatura ambiente. Só para você ter uma ideia, o chumbo tem densidade próxima de 11, níquel e cádmio tem densidades 8, 9, e o termo metal pesado é decorrente do fato deles terem uma densidade mais elevada do que a maioria dos outros metais. O sódio tem densidade menor do que 2, assim como a maioria dos outros metais. E esses aqui, como tem valores acima de 8, nós classificamos como metais pesados. Fosse esse só o único detalhe, o mercúrio ele é tóxico. Vapores de mercúrio causaram grandes problemas ambientais na Amazônia, porque o mercúrio ele é usado para separar a água do ouro e da areia, naquela mineração que é feita no fundo do rio. No caso, o pó de ouro, ele interage com o mercúrio formando uma amálgama, e essa amálgama depois é separada através do aquecimento. O mercúrio tem um ponto de ebulição menor do que o do ouro, ele vai evaporar, e o ouro ele se liquefaz e pode ser moldado na forma de uma barrinha de ouro e é comercializado dessa forma. No caso de Mariana, esse líquido e tantos outros, outros metais dispostos na forma iônica de cátions, chumbo mais 2, níquel mais 2, eles acabaram indo para o fundo do rio Doce e chegaram até o Oceano Atlântico, causando um desastre ambiental de proporções inimagináveis. O Brasil nunca passou por uma catástrofe ambiental tão grande quanto essa, do ponto de vista ambiental. E o mercúrio, no nosso organismo, ele causa uma série de problemas. Vão desde o ataque aos rins, e os rins ficam comprometidos, as pessoas morrem por problemas renais, podem causar problemas de distúrbios neurológicos e de coordenação motora, então há uma dificuldade de movimentação, as pessoas que são acometidas por contaminação por mercúrio têm esse tipo de dificuldade, e nos casos mais graves, a morte. Mercúrio, ele causa o que nós chamamos de síndrome de Minamata. Síndrome de Minamata foi descoberta, foi diagnosticada em 1952. 52 pessoas morreram. Como é que foi esse episódio? Foi a primeira vez que se teve certeza que uma substância industrial poderia causar problemas na população.
uma indústria petroquímica lançava na Baía de Tóquio, próximo do povoado de Minamata, etilmercúrio, que era uma substância de rejeito usada no processo da síntese do petróleo, no craqueamento do petróleo. As pessoas consumindo peixes que estavam contaminando, porque contaminado pelo mercúrio, porque esse mercúrio acabava entrando na cadeia alimentar. O peixe, o molusco que servia de alimento para essas pessoas, acabaram sendo o que determinou a morte dessas pessoas e inclusive a intoxicação pelo mercúrio, a contaminação pelo mercúrio. Nós temos ainda que lembrar que o Enem ele pode pegar todas essas informações que eu estou te colocando agora e colocar numa única questão e te fazer alguns questionamentos. Por exemplo, ele pode te dar o limite de mercúrio na água. Limite de mercúrio na água. Te dá o valor de uma análise da água e perguntar se aquela água está própria ou não para o consumo. Isso é muito comum. No caso da água, o limite máximo é de 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio para cada 100 gramas de água. Ou seja, se eu pegar 1 grama de água, a quantidade máxima de mercúrio que pode ter na água é essa daqui. Ainda assim, ela seria própria para o consumo. Bom, mas com mercúrio, sim, desde que não ultrapassasse este valor. O que acontece é que, provavelmente, com toda certeza, o Rio Doce ele ficou impróprio para que você pudesse fazer a captação da água naquele momento. E os peixes que vão se alimentar, os poucos que sobreviveram ou os que venham a sobreviver, no caso, daqui a alguns anos, quando o rio puder se recuperar ambientalmente falando, provavelmente esses animais, esses peixes, essa fauna do rio vai poder estar contaminada, né? Por mercúrio e por outros metais. No caso aqui, ele vai te dar o limite e vai te perguntar se a quantidade de mercúrio encontrada numa amostra de água ultrapassou ou não esse limite. E ele pode também relacionar com uma outra forma, porque aqui eu te coloquei miligramas por gramas de água, mas é muito comum também para contaminantes ambientais colocar o termo ppm, partes por milhão. É uma outra forma de você relacionar a quantidade de material em função do volume de uma amostra coletada. Então, o que significa este valor? Significa que se você tiver 1 grama em 1 grama de água, você terá 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio. Eu vou fazer uma conversão de miligrama para grama. Então, eu vou te lembrar que cada grama tem 1000 miligramas. Quando você vai fazer a conversão de grama para miligrama, você multiplica por 1000. E quando você vai fazer a conversão de miligrama para grama, você vai dividir por 1000. Dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3. Então aqui eu já fiz a conversão desse valor que estava em miligrama para grama. Isso é mais útil porque a gente vai trabalhar tudo em grama, tá? Se o limite é esse, em 1 milhão de gramas de água, eu poderia encontrar quanto de mercúrio? X. É uma relação matemática, uma regra de 3. E por que eu estou colocando 1 milhão de gramas de água? Porque 1 milhão de gramas relaciona com partes por milhão. ppm significa isso, partes por milhão. Então, 1 que multiplica x igual a 1 milhão, que é 10 a sexta, tá? Já vou converter para a notação científica. 10 a sexta vezes 5 vezes 10 a menos 4, que multiplica 10 a menos 3. X igual a 5 vezes 10 a menos 4 com 10 a menos 3, 10 a menos 7. Com 10 a sexta, 10 a menos 1, ou 0,5 gramas, ou se você preferir, 5, ou se você preferir, 0,5, partes por milhão. E aí a gente encontra
a nossa forma de expressar o limite. Então ele te dá aqui em miligrama por grama de água e te fala, olha, foi encontrado 0,8 ppm, está acima ou está abaixo do limite possível de se consumir aquela água? Então a ideia basicamente é essa, ele te conta uma historinha, ele te dá um valor na forma de uma tabela, de um gráfico, você faz uma relação matemática, estabelece uma relação matemática e verifica se aquele valor ele está de acordo com o que foi dado no enunciado do problema. É uma questão bem clássica de Enem. Um texto atual, questão temática ambiental, uma relação matemática e em cima disso você precisa ter um conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio você teve adquirido ao estudar as aulas de Química, de Biologia ou de Geografia, além da contextualização. Outra situação que também pode acontecer, ainda com relação ao mercúrio, é o caso de verificar se a pessoa está contaminada ou não. Uma das formas de você verificar a contaminação por mercúrio é fazendo análise do cabelo. Verificar quantos gramas de mercúrio tem no cabelo daquela pessoa. Ainda falando sobre mercúrio, a OMS, isso é um outro dado, eles gostam de divulgar órgãos citando informações mais plausíveis, mais de fonte confiável. A Organização Mundial de Saúde diz que a quantidade máxima de mercúrio no cabelo humano é de 50 ppm. Ou seja, se eu pegasse 1 tonelada de cabelos, imagine essa quantidade, 1 tonelada de cabelos, eu poderia ter no máximo 50 gramas de mercúrio nessa 1 tonelada. Então eu vou pegar esse valor que é dado e vou estabelecer uma relação matemática. Em 1 milhão de gramas, 1 milhão de gramas de cabelo, uma coisa que você tivesse uma cabeleira desse tamanho, né? Você tem 50 gramas de mercúrio. Esse é o limite máximo, é a quantidade máxima. Em 1 grama de cabelo, que é o que normalmente a gente pega para fazer a verificação, em 1 grama de cabelo, qual seria a quantidade de mercúrio que você encontraria? X. Estabelecida aqui uma relação matemática com o valor dado em um enunciado, com uma informação que foi dada para você e que você vai ter que trabalhar essa informação dessa forma. Então 1 milhão é 10 à sexta, 10 à sexta vezes x, igual a 1 vezes 50. X igual a 50 sobre 10 à sexta, que é igual a 5 vezes 10 a menos 7 gramas, ou 5 vezes 10 a menos 7 ppm. Ok? Então, em cima desse valor, é verificado se a situação apresentada num determinado problema, se foi ultrapassada ou se não foi ultrapassada, e você vai poder fazer a resposta final colocando uma das alternativas de forma correta e coerente. Ok? Se você quer se dar bem no Enem, vem fazer conosco o curso preparatório online no Colégio Adélia. Por enquanto é só, pessoal.